Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma meditação na Terra de Judá. Lembrando, toda segunda-feira às 18 horas aqui no Instagram e todos os dias, a qualquer momento, onde quer que se esteja, uma meditação Judá, que é se colocar em estado de atenção e observar, né? Normalmente a gente faz isso oficialmente às 18 horas, segunda-feira no Instagram, nos outros dias fora do Instagram, cada um em sua casa. Mas quem não puder às 18 pode ser em qualquer hora, em qualquer momento, 2 vezes por dia, ou 3, 5 minutos, 2 minutos, 1 hora, enfim. E o tema central é dar uma centrada e observar, estado de observação interno e externo. Então, somente isso. Sem buscar nenhum estado glorificado de existência, nenhuma paz. Não, simplesmente observar, né? A gente tem um déficit de observação bastante considerável. Acho que ele já está chegando. Chegar, tem alguns avisos para dar. Oi, Oi, cheguei. tudo bom? Tudo Então, bem? Oi, eu pessoal. fiquei de dar alguns avisos. Tem alguns avisos importantes. O primeiro é o seguinte: nesse sábado, eu e Lígia vamos estar cada um num canto fazendo uma live. Eu, no sábado, agora dia 16, ao 12h30, no YouTube, Compondo com Gaia, eu vou estar falando sobre os impactos que essa mudança dos planetas entrando nos signos, né? Plutão entrando em Aquário, Netuno em Áries, Saturno em Áries, Urano em Gêmeos e Júpiter em Câncer. Eu vou falar sobre o impacto disso de um modo geral e também individualmente, tá? Vai ser, vai ser bem interessante. Antes de passar a bola para a Lígia, para ela falar que ela também vai fazer uma live nesse mesmo sábado, uma maratona em Sérgio e Lígia, cada um, cada um numa live diferente. Lembrar que, se eu me lembro bem, tem uma vaga ainda no retiro de outubro. São 2 vagas, então, no retiro de outubro. Quem quiser saber informações, perguntar a Rosa no WhatsApp DDD 21 985058500. E também, quem quiser entrar no nosso trabalho gratuito da Terra de Judá, chamado Tornar-se Presente, um trabalho no WhatsApp, em grupos do WhatsApp, onde a gente tem postagens, vídeos, textos, e lives e tudo que a gente puder postar gratuitamente, a gente posta no desenvolvimento interior. Tem muita gente inscrita, são 5 grupos, tem muita gente, está aberto para... São grupos heterogêneos, não precisam ter nenhum conhecimento prévio, a não ser a vontade de crescer, de se desenvolver. De novo, querendo entrar gratuitamente, pedir para a Rosa no WhatsApp DDD 21 985058500. Agora passo a bola para a Lígia, que ela também tem algo a divulgar. Então, são 2 vagas no Retiro em Suíte Dupla, do Retiro de Outubro agora, que é o Alfaiate dos Milagres, em que nós vamos tecer o nosso cotidiano com o Espírito. E, além disso, bom, vou fazer também uma live nesse sábado, às 16 horas, com o João Rossano, com o grupo dele, falando sobre o sagrado feminino. Eu só não sei o endereço, eu não sei se é no YouTube ou se é no Instagram, eu vou divulgar depois, mas é às 16 horas. E sobre o sagrado feminino nos nossos tempos, digamos assim, né? É isso, os meus recados são esses. Podemos ir? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos conversar, como sempre, sobre o céu astrológico aqui no Hemisfério Sul de agora, né, de 18 horas, é onde a gente se inspira para fazer o nosso tema de trabalho, de desenvolvimento pessoal ao longo da semana todinha. Então, esse céu está assim, o Saturno se encontra em conjunção com Netuno em Áries, na casa 2, e em oposição a Marte, em Libra, na casa 8. Nós temos também uma lua em peixes, né, regida por esse Netuno, que na verdade está pressionado, né? Nós temos ainda Vênus, conjunção Júpiter em Câncer,
que está sem aspecto. Júpiter e Vênus em Câncer é uma coisa altamente afetiva, digamos assim, porém, sem aspecto, sempre que uma coisa está sem aspecto, é que ela precisa ser friccionada para poder se manifestar, senão fica ali num certo recolhimento, num silêncio. Plutão se encontra em oposição a Mercúrio, mas temos um grande trígono, pessoal, entre Urano, Plutão e Marte em signos de ar. Além dessas referências que estão escritas, eu queria ainda trazer umas outras referências sobre o céu de hoje, né? O Mercúrio deixou de ser retrógrado hoje à tarde, voltou ao seu movimento normal. E nessa semana nós também temos duas figuras geométricas auspiciosas. Uma é um grande triângulo que envolve, que eu acabei de falar, é esse que eu falei, que envolve Plutão, Marte e Urano, e o outro é um grande retângulo, ao mesmo tempo, que envolve também o Plutão, o Marte, o Mercúrio em Leão e o Saturno e o Netuno em Áries. Essas configurações geométricas, elas representam, expressam forças auspiciosas que eu acho que podem nos ajudar, né, estando despertadas em nós, para quem estiver atento, a avançar no seu trabalho interior essa semana e no próprio tema do Tornar-se Presente que a gente vai conversar agora. Então, estamos com essas qualidades de energia aqui. Eu vou entrar direto no tema, em vez de ficar, às vezes a gente faz uma explicação astrológica, mas acho que tem bastante coisa para falar, mesma coisa aconteceu semana passada, retrasada, a última vez que eu fiz, não sei. Então, entrando direto no tema para a gente. O que ele diz? Vai até domingo próximo, para quem está chegando agora, no Tornar-se Presente ou aqui na nossa meditação. A ignorância do nosso lado sombrio e a idealização da nossa parte luminosa geram violência, miséria e destruição em nome do bem, da paz e do progresso. O comentário sobre esse tema. O poder, o dinheiro e o individualismo têm sido razão de tanto sofrimento humano. Quando sairmos da nossa adolescência emocional, enxergaremos o que fizemos conosco, o que nós mesmos fizemos conosco. Então, conversar um pouquinho sobre isso, porque esse é um tema muito, muito importante. Quer falar? Tem uma frase no tema que está entre aspas, é bom falar entre aspas, porque pode se gerar confusão. Lê de novo o tema, colocando as aspas. Tá, é o tema inteiro, não é uma frase. Não, A ignorância do nosso lado sombrio e a idealização da nossa parte luminosa geram violência, miséria e destruição. Ah, sim, aí tem. Em nome do bem, da paz e do progresso, entre aspas. Em nome do bem, da paz e do progresso, entre aspas. Mas é que eu vi agora que tem uma aspas errada lá em cima, então. Por isso que dá confusão. Que é claro que em nome do bem, da paz e do progresso, não se faz nenhuma violência. Eu vou comentar isso lá, eu acho que enquanto a gente estiver falando aqui um pouquinho. Então, pessoal, o poder, o dinheiro e o individualismo se desdobram, né, em ações e comportamentos que são danosas para outras pessoas e seres, mas que também são danosos para aqueles que os praticam. Porque as pessoas que praticam, né, essas ações ligadas ao desejo de poder de dominação, dinheiro, individualismo, descumprem radicalmente o seu Dharma. E isso vai lhes trazer naturais consequências sombrias, a gente sabe disso. E que também a gente sabe que não se trata de castigo, né? Vamos ser castigados. Não é castigo, não, isso é a dinâmica natural da vida. É assim, né? A gente faz uma coisa, projeta uma coisa para fora, depois ela retorna para a gente, para nos mostrar o que a gente está fazendo. Para as coisas maravilhosas também. Os desejos de poder, de domínio, dinheiro exacerbado, né, e esse individualismo, essas características são geradas desde sempre nos seres humanos, a partir da visão e dos impulsos do ego desconectado da própria essência.
esse assunto da desconexão do nosso ego com a nossa essência, a gente está trabalhando, na verdade, como tema há umas 3 semanas. Eu acho que essa é a terceira semana que aparece esse assunto. O que traduz a importância dele nesse momento, né? Quando a gente fica trabalhando muito tempo a mesma coisa, é porque aquilo é muito importante, ao mesmo tempo é muito desafiador. Acontece, às vezes, sem a gente se dar conta. Então, já que o nosso tema fala de uma imaturidade emocional, de uma adolescência emocional, queria também trazer para a gente refletir que na adolescência o domínio do ego é até natural, até necessário, de certa forma, para a diferenciação, para aquela pessoa que está crescendo, se desenvolvendo, se diferenciar dos pais e da família, para que essa diferenciação possa acontecer. Aquele ser adolescente, nesse período, ele precisa sentir, né, que ele pode se afirmar, que ele é diferente da família da onde ele saiu, né? E aí começa um processo, porque é um tempo de preparação esse do adulto singular, que poderá se manifestar mais à frente, cada vez mais consciente, num processo contínuo de amadurecimento emocional e espiritual daquela pessoa. Mas isso pode acontecer mais para frente, ele se desenvolvendo, saindo desse processo egóico e egoísta, né? Ou não, né? E esse ou não é o que motiva o nosso trabalho aqui. Exatamente porque a estagnação nessa idade emocional ainda é tão comum, né? Mas então, eu acho que seria legal a gente, né, refletir o que é ser amadurecido emocionalmente. Afinal de contas, o que é essa condição? Eu vou trazer aqui, eu acho que a nossa reflexão, a minha reflexão, né? Eu acho que a gente está amadurecido emocionalmente quando nós estamos profundamente comprometidos com o desenvolvimento da nossa consciência. Quando isso é um compromisso consciente de desenvolver a própria consciência. E nós sabemos que esse desenvolvimento vai depender, né, do quanto nós conseguimos refazer a conexão de dupla via entre o nosso ego, o nosso self, ou eu maior em nós, né, e o campo divino da consciência universal, da fonte primordial. E aí, claro que a fonte se comunica daí com o nosso eu maior, digamos assim, o nosso self, e transmite essa comunicação para o nosso ego agir no mundo, né? Então, isso que seria o processo de amadurecimento. Essa reconexão, então, pessoal, a gente sabe que só acontece quando a gente sai da ignorância, que nos faz desconhecer que nós nascemos aqui exatamente para fazer isso, para restabelecer essa conexão. E aí, né, quando a gente sai dessa ignorância, parte firmemente para realizar essa reconexão através do trabalho de cura das emoções feridas em nós, né? Porque esses são os 2 fatores principais que constituem o nosso lado sombrio, que a gente chama de sombra, e que nos mantém infantilizados psiquicamente. A ignorância espiritual, que a gente veio aqui para refazer essa reconexão, e as emocionalidades inconscientes, ou mesmo as conscientes que nós guardamos sem elaboração, que vão de medos e inseguranças a frustrações, a ódios, a desejos violentos reprimidos e tantas mesquinharias mesmo que acabam sendo projetadas nos outros. Logo, a maturidade emocional, né, pessoal? E a consciência caminham de mãos dadas. Uma nutre a outra, o tempo inteiro. Quanto mais consciência, mais maturidade emocional e vice-versa. O tempo de vida da gente deveria nos ajudar, né? Para que a gente fosse desenvolvendo gradativamente esse processo e que ele até acontecesse cada vez com mais agilidade. Mas ele só se dá quando alguma consciência sobre isso tudo já foi desenvolvida. Seja em outras vidas, que a pessoa já chegou aqui com isso um tanto já desenvolvido e preparado, ou seja na própria passagem de adolescente para o adulto, né, em que cada vez mais a pessoa vai conseguindo desenvolver essa consciência. Agora, isso aqui é bem difícil, porque tem um sistema que a gente sabe, nós sabemos, a gente vive falando nele, mas precisa falar sempre, que investe continuamente mesmo,
né? Em nos manter naquela ignorância, dominados e divididos por preconceitos em relação às diferenças sociais, econômicas, culturais, de conhecimento, raciais, sexuais e tantas outras, que são decorrentes exatamente da visão egóica e rasa sobre a vida. E nos mantém, portanto, infantilizados também por muitas idealizações, muitas. A gente idealiza um monte de coisa sobre a vida. Aí a imaturidade emocional se perpetua, independente da idade cronológica da pessoa. E o ego, esse ego cindido do nosso eu maior, do nosso self, ele proporciona uma visão idealizada da gente mesmo. Que se é uma pessoa muito boa, muito honesta, que se sabe o que é certo mais do que os outros sabem, o que é melhor para os outros. Por isso acontece aquela mãe que não se construiu, que não se realizou e que quer impor e manipular os filhos no que ela considera que é certo para a vida deles, em nome do seu amor por eles. Ela acha que ama muito e quer decidir a vida, às vezes, dos filhos e da família inteira. Isso só causa confusão e dificuldades para todos e para ela mesma, né? Ela quer, no fundo, ela quer ser amada e acaba não sendo. Muitas vezes vai ser o que vai determinar aquele pai também, que não sabe lidar com o que sente nessa imaturidade emocional. Ele tem medo de ser fraco diante do mundo e ele se torna autoritário, duro, inflexível, desqualificador dos filhos e das filhas para se afirmar que ele tem força, né? Sempre dizendo que eles não são bons o suficiente. Então, essa imaturidade emocional vai dessas situações pessoais que nos pegam na nossa vida, até chegar nas pessoas, essas que acabam acreditando na violência e nas guerras como meios de se construir a paz e o bem, que é uma coisa completamente absurda, né? Você imaginar isso, se a gente parar para pensar mesmo de maneira isenta, né? E aí se chega nos líderes que estabelecem a perpetuação dessas políticas de divisão para dominar e perpetuam a enganação, porque nós somos enganados, né? E essa dominação, essa enganação funciona principalmente sobre os mais imaturos, sobre as pessoas que estão mais imaturas mesmo, né? Porque eles estão aprisionados nessa condição de apequenamento psicoespiritual e se tornam objetivamente mais vulneráveis, né? Porque tudo isso afeta até a capacidade cognitiva das pessoas. A cognição fica afetada, as pessoas não conseguem, às vezes, perceber e entender as coisas como elas estão acontecendo, então vão acreditando naquilo, na barbaridade que é dita, né? E ainda isso tudo acaba gerando situações sociais terríveis, de escassez, de medo, que essas situações de escassez e medo sociais, elas são, obviamente, também limitadoras. As pessoas que acabam sendo vítimas disso, elas só podem pensar em sobreviver, então não dá, fica muito complicado para ter maturidade emocional dessa forma, né? Aí, o que acontece, né, gente? As pessoas projetam o seu desejo de vingança por suas vidas apequenadas ou difíceis nesses líderes que perpetuam esses sistemas, essas políticas, né? A gente sabe que hoje no mundo são 200 famílias que dominam o mundo inteiro em termos econômicos e políticos. Há séculos, inclusive, as mesmas, né? E as pessoas projetam a sua força nesses líderes, que para elas são aparentemente fortes e que vão revidar essas frustrações, essas raivas e vão salvá-los. Esses que estão emocionalmente regredidos, né? É como se essas pessoas acabassem delegando a sua própria potência para essas lideranças, né? Num processo contínuo, que é muito sombrio, de retroalimentação, de raivas e perpetuação da ignorância que mantém o sistema, que a gente chama popularmente hoje em dia, já até ficou cansado de Matrix, né? Que a gente chama assim. Mas isso vai causando muito sofrimento humano e de toda a natureza, né? Que acaba entrando no rol de coisas a serem exploradas em função do bem-estar financeiro de alguém, né?
Daí que dividir para governar e a submissão cega pelas emocionalidades são o meio de domínio desses líderes em qualquer posição que ocupem, desde o chefe da empresa e até os chefes religiosos também, os políticos e tudo mais. Só que é bom a gente lembrar que essas pessoas, né, que mantêm o sistema no cargo das lideranças, também são adolescentes imaturos e inconsequentes, que eles só se satisfazem através de valores superficiais que a visão do próprio ego cindido deles tem sobre eles mesmos e sobre a vida. Então, o que a gente conclui, né, pessoal, que é importante a gente ter claro? Esse sistema sombrio só funciona porque algozes e vítimas, digamos assim, se sustentam mutuamente e vivem, né, sob a égide dessa imaturidade emocional, que é capaz de normalizar barbaridades no coração de um número enorme de pessoas, como nós temos visto ao longo da história da humanidade e vemos repetidamente agora também, né? Mas na história do mundo tem sido muito configurada dessa forma. E geralmente com um tipo de justificativa que, para quem não está enredado pela imaturidade emocional, fica evidente que são justificativas absurdas e inaceitáveis. Então, toda essa falação, eu acho que é para ficar claro esse processo e também para servir isso tudo de um grande estímulo para que nós possamos nos trabalhar emocionalmente, com verdade, com coragem, porque muitas vezes é difícil a gente encarar os nossos lados imaturos, porque eles nos fazem feinhos e feinhas por dentro, digamos assim, a gente não quer, a gente quer ser o máximo para garantir ser amado e amado, né? Então, que a gente tenha coragem e compromisso com a nossa verdade para encarar as nossas sombras pessoais, né? E sairmos desse transe sombrio, porque isso é um transe, né? Exatamente porque nós estamos vivendo o tempo da mudança. Nós somos os construtores da mudança, do porvir, sabe? O que a gente semear agora é o que vai trazer, sabe, um mundo com uma outra cara, né? E essa é uma responsabilidade espiritual pessoal de cada um de nós e coletiva. Mas na medida que a gente vai se tornando emocionalmente mais maduro, a gente vai lidando com a nossa própria vida de uma forma muito mais ampla e realizada também, né? E a gente não vai precisando de tanta besteira para a gente se sentir realizado e a gente consegue ver o extraordinário nas coisas do cotidiano, nas coisas mais simples e elas nos alimentam. Bom, além disso tudo, o gatinho está aqui. Além disso tudo, nós temos ainda, para nos inspirar a semana, né, homem, a luz do dia de hoje, que é baseada no calendário da luz da Terra de Judá, que se inspira cada semana no hexagrama do I Ching. O hexagrama dessa semana é Terra sobre Fogo, se chama Obscurecimento da Luz. Eu vou ler o texto dele aqui para a gente. Aqui, o Senhor da Luz encontra-se em posição subalterna e é ferido pelo Senhor das Trevas. Mas o ferimento não é fatal, é somente uma dificuldade. A salvação ainda é possível. Isso aqui parece esse céu com muitos desafios e com aquelas figuras geométricas também superfluidas, né? O ferido não pensa em si próprio, mas apenas em resgatar os outros que também correm perigo. A boa fortuna consiste em agir de acordo com o dever. Aí eu comento aqui e compartilho, se o homem depois quiser falar alguma coisa. Bem, eu acho que esse hexagrama, ele fala de um momento de escuridão máxima, né? Logo de dificuldades sérias, importantes poderem surgir, seja também na vida pessoal ou coletiva. Mas o que ele também nos fala é que para que a gente possa observar com calma essas situações, seja na vida pessoal ou coletiva, porque o próprio texto também ressalta que o ferimento não é fatal, que é somente uma dificuldade,
e que, claro que é uma linguagem antiga, a salvação, que eu entendo é, né, o poder transformar essas dificuldades, né, isso ainda é possível. E aí ele ressalta que a pessoa ferida, o ferido, não pensa em si próprio, mas em resgatar os outros, quer dizer, não fica naquela coisa egóica, tá sabendo que estamos todos no mesmo barco, né? E que também correm perigo. E que a boa fortuna consiste em agir de acordo com o dever. E eu entendo o dever como agir com maturidade emocional e, portanto, com consciência, e que, mais uma vez, o hexagrama só reforça o tema da semana, para que a gente vá desenvolvendo essa maturidade psíquica e emocional e a gente se aproprie do nosso real tamanho e idade. Acho que é isso. Então vamos nós. Fechar os olhos. Então, nesse momento que a gente está de olhos fechados, nesse exato momento, nossos mestres, guias, amparadores, que moram dentro da gente, que estão acima da nossa cabeça também, que estiveram ontem, que estarão amanhã e que estão agora nesse momento, nos acolhem com amor e consciência. Que a gente saiba de uma vez por todas que onde quer que estejamos, onde quer que andemos, a gente está sendo acompanhado 24 horas por os nossos guias, mestres e imperadores que nos falam através de sinais, através das coisas que nos acontecem, das situações que a gente escolhe. Então, alguns segundos para a gente sentir a presença, para a gente sentir a presença. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos, onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Então, gente amada, boa noite, tenham uma bela noite e que vocês possam refletir sobre esse tema e estarem cada vez mais presentes. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Lígia, lembrando que no curto prazo, agora essa semana, no sábado, ao 12h30, eu estarei no Compondo com Gaia falando sobre os impactos, as implicações de 5 planetas terem entrado nos 5 signos, terem mudado de signo. E Lígia, às 4 horas, vai falar também sobre o feminino sagrado, não sabe aonde ainda, né? Tá sem áudio, tá sem áudio. Desculpa, é que eu tirei aqui, porque o gatinho estava passando aqui para lá para cá. Não sei ainda. Amanhã ou depois eu divulgo se é no Instagram, se é no YouTube. Enfim. É isso. Quer se despedir, Bom, mulher? quero agradecer a todo mundo. Muito bom a gente, como sempre, maravilhoso a gente estar junto, faz a maior diferença. Obrigado, homem, por nos conduzir belamente nessa meditação. E desejar que a gente tenha uma boa semana, que a gente possa estarmos atentos aos nossos egos e às nossas possíveis infantilidades e tal, e que a gente trabalhe, que a gente transforme e que a gente construa uma vida cada vez mais consciente, mais amorosa. Obrigado, mulher. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Estamos juntos. E até. Agora, beijo.